Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está sempre conosco todo domingo ou algum dia da semana acompanhando a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Memorial da Tijuca. Convido você a estudar comigo mais um trecho da oração do discípulo ou a oração do Pai Nosso, que é o tema do nosso trimestre. Você vai abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 10, e vamos estudar hoje a terceira petição. Antes disso, vamos orar pedindo orientação de Deus. Senhor, continue dirigindo o nosso coração nesse estudo da Tua Palavra, para compreendermos como o Senhor deve ser agradado através daquilo que falamos, como pensamos e vivemos. Que o Senhor dirija a minha boca, a minha mente, que o Senhor tome conta do coração do meu irmão aí na sua casa, onde estiver, para que ele possa ser desafiado, possa ser santificado, a fim de viver uma vida para a glória de Deus. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Uma das grandes questões que nós trabalhamos como crentes e até mesmo como pastores nos nossos gabinetes é a famosa pergunta: pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Todos nós, filhos de Deus, buscamos e temos um interesse genuíno em fazer e cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Porém, essa busca às vezes pode se tornar algo confuso na nossa vida se não compreendermos de fato o que é esta vontade de Deus e como ela age no nosso dia a dia. Apesar de buscarmos essa vontade, podemos confundir a vontade de Deus com a nossa própria vontade. Podemos até submeter a vontade de Deus à minha vontade. Quando compreendemos ou quando desejamos alguma coisa muito boa para nós, ou consideramos isso de fundamental importância, temos a tendência de achar que isso é a vontade de Deus. Também precisamos entender que a vontade de Deus é algo que está revelado nas Sagradas Escrituras. É algo que nós hoje, no nosso tempo como igreja, temos o privilégio de conhecermos e sabermos a sua vontade para a nossa vida como pessoa, como pai, como filho, como marido, como profissional, em todas as áreas, já revelada nas Sagradas Escrituras. E não precisamos de ter outras revelações, outras formas que são diferentes do que a palavra de Deus ela nos diz. Porque ele diz lá em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é inspirada, útil para a correção, para a repreensão. Então, diz que a palavra de Deus, toda ela, já nos provê tudo o que é necessário para conhecermos a sua vontade em nossas vidas. Então, nessa terceira petição, que está em Mateus capítulo 6, versículo 10, que diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus nos ensina, ou ensina aos seus discípulos, que eles devem orar ao Pai a fim de que, pela sua graça, eles sejam capazes, desejosos e dispostos de conhecerem a sua vontade, obedecerem-na e se submeterem a ela com toda alegria, assim como fazem os santos e aqueles que já estão com o Senhor. Então, precisamos de fato compreender e definir aqui o que a Bíblia nos ensina como vontade de Deus. A vontade de Deus é vontade única. Deus tem apenas uma vontade. Mas para nós, homens, compreendermos como essa dinâmica acontece nos nossos dias, precisamos definir alguns termos teológicos que nos ajudam a pensar na vontade de Deus, a fim de sabermos que, ao mesmo tempo que Ele é um Deus poderoso, um Deus que controla todas as coisas, um Deus que não é pego de surpresa com nada, Ele também é um Deus que não nos trata como robô, que não cuida de nós, nos tirando aquilo que nós chamamos de livre agência, aquilo que nós podemos escolher, aquilo que podemos desejar para nós.
como juntar essas duas situações, sendo que a vontade de Deus, ela é apenas uma. Então, nós vamos trabalhar nisso, mas antes quero compartilhar a lição em uma frase com você, meu irmão, com você, minha irmã. Neste ponto, oramos no sentido de que as leis de Deus possam ser obedecidas pelos homens tão perfeita, pronta e incessantemente como são pelos anjos no céu. A nossa mais autêntica felicidade consiste em perfeita submissão à vontade de Deus. É demonstração do mais alto amor cristão orar no sentido de que toda a humanidade possa conhecer a vontade de Deus, obedecê-la e submeter-se a essa vontade. A petição, ela trabalha diretamente com essa vontade que o Filho de Deus deve ter de executar, de conhecer a vontade de Deus com um amor tal que seja comparado com as criaturas celestiais, com os anjos que estão no céu e são cumpridores da vontade de Deus, quando assim designados. Temos o grande exemplo do anjo Gabriel, que recebeu uma missão de anunciar a chegada do Messias pela vontade de Deus Pai, e ele cumpriu essa missão. Então, a ideia de que a vontade de Deus deve ser cumprida, deve ser desejada assim na terra como no céu, ela tem esta conotação de que nós, filhos de Deus aqui na terra, temos que desejar com tanta vontade como os anjos e aqueles que já estão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como compreendermos a vontade de Deus? Precisamos entender que Deus possui uma única vontade, mas a fim de conseguirmos obtermos uma compreensão de sua vontade, ele revelou na sua palavra que a sua vontade possui dois aspectos distintos, ok? O aspecto decretivo e o aspecto prescritivo. Então vamos lá. Deus, ele tem apenas uma única vontade, mas em termos didáticos, ele nos revela essa vontade de duas formas, com dois aspectos distintos na palavra de Deus. O aspecto decretivo e o aspecto prescritivo. Ou algumas vezes nós chamamos isso na teologia de vontade oculta de Deus e a vontade revelada de Deus. A vontade oculta é aquilo que somente ele saberá o que vai acontecer. Aquela vontade que rege todas as pessoas que estão na terra, que rege a natureza, que rege os astros, que rege a história. E também temos a vontade revelada, é quando ele mostra para nós, os seres humanos, o que ele quer que façamos e o que ele entende que tenhamos que fazer. Então, vontade decretiva e a vontade prescritiva. Vamos entender um pouco o que é a vontade decretiva de Deus. Essa vontade, ela está relacionada a tudo que Deus decretou desde antes da fundação do mundo, ao plano que o Senhor traçou para este mundo e para cada pessoa. Para isso, não há melhor forma de compreendermos do que deixarmos a própria Bíblia falar em nome de Deus, porque ela é a sua palavra. Abra sua Bíblia em Isaías 46, versículos 9 e versículo 11. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Sou eu que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Sou eu que digo, o meu conselho subsistirá, e realizarei toda a minha vontade. Chamando do Oriente uma ave de rapina, e de uma nação distante, o homem do meu conselho. Sim, eu disse e cumprirei essas coisas. Estabeleci esse propósito e também o executarei. Aqui,
um texto claro que fala que Deus escolhe, que Deus ele direciona e ele que tem o poder de executar a sua boa vontade na terra e na história dos indivíduos. Isaías 46, do versículo 9 a 11, fala sobre isso. Mas também nós temos um texto muito emblemático em Mateus, capítulo 26, versículo 42. Olha só o que diz Mateus 26, versículo 42. Retirando-se mais uma vez, Jesus orou: Meu Pai, se não for possível, afasta este cálice sem que eu o beba. Seja feita a tua vontade. Aqui um texto emblemático em que o próprio Filho de Deus encarnado, Jesus, na sua oração do Getsêmani, mostra toda a sua dor, toda a sua angústia, toda a sua aflição, mas ao compreender que aquilo que estava acontecendo na sua vida fora decretado por Deus para cumprir os seus propósitos na história da redenção, ele diz: olha, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Porque a vontade dele lá no céu era a mesma que aqui da terra, que todos nós fôssemos redimidos pelo sangue, pelo derramamento do sangue do Cordeiro. Então compreende que a vontade decretiva de Deus, ela age nas nossas vidas, ela age na natureza, ela age na história, ela está presente em todos os momentos da nossa vida. Romanos, capítulo 1, versículo 9 e versículo 10 também, Paulo, ele falando sobre a vontade de Deus, diz: porque Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho do seu Filho é minha testemunha de como sempre vos menciono, pedindo constantemente em minhas orações que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião para visitar-vos. Paulo tem um desejo de visitar os seus irmãos e ele pede que pela vontade de Deus haja uma fomentação, haja uma oportunidade boa para que ele faça essa visita. Então ele compreende que aquilo que vai acontecer na história, naquela forma que a história vai se desenrolar, será pelo decreto de Deus, pela permissão de Deus, para que, assim sendo da vontade dele, ele visite os seus irmãos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17, diz assim: porque se a vontade de Deus assim o decretar, é melhor que sofrais fazendo o bem do que o mal. Então, mais uma vez, o apóstolo Pedro agora, ele falando, discorrendo sobre aspectos da vida cristã, ele fala sobre os deveres das mulheres e dos maridos, depois ele fala sobre o amor fraternal e a paciência na aflição. Ele diz no versículo 17 que se a vontade de Deus assim o decretar, então, revelado pelo Espírito Santo, o apóstolo Pedro, ele afirma para nós que se a vontade de Deus assim o decretar, é melhor que sofrais fazendo o bem do que o mal. Ou seja, a vontade de Deus ela é cumprida quando recebemos o bem e quando recebemos o mal. Por isso oramos para que a vontade dele seja feita assim na terra como nos céus, e que essa vontade seja a vontade que vai nos trazer mais para perto de Deus. E Daniel, capítulo 4, versículo 35, encerrando essa pequena demonstração bíblica da vontade decretiva de Deus, Daniel 4, versículo 35 diz assim: e todos os moradores da terra são considerados nada,
e ele age no exército do céu e entre os moradores da terra, segundo a sua vontade. Então, queridos irmãos, percebam aqui a linguagem do versículo. E ele age, ele que é em Deus, no exército do céu e entre os moradores da terra, segundo a sua vontade. Ninguém pode deter a sua mão, nem lhe dizer que fazes. A vontade de Deus, então, decretiva, ela é sempre cumprida. Não há possibilidade dessa vontade decretiva de Deus não ser cumprida. Não há a menor possibilidade de Deus ser pego de surpresa. Tudo está no controle do nosso Deus. Tanto o ímpio quanto os crentes cumprem com essa vontade de Deus. Até mesmo quando o homem pratica o mal, ele está cumprindo aquilo que na eternidade Deus decretou. Olha que interessante para compreendermos essa ideia de quando o homem age de forma maléfica, como ele está cumprindo com a vontade de Deus. Atos, capítulo 4, versículo 27 e 28. Pois nesta cidade eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Aqui ele está falando sobre a morte do Senhor Jesus Cristo. E diz que essas pessoas se uniram para cumprir a vontade de Deus, o que a mão e a vontade de Deus predeterminaram que fosse feito. Então, a vontade de Deus, seja ela boa, seja ela má, sempre será cumprida. A vontade de Deus, ela é secreta. Não adianta nós ficarmos buscando essa vontade decretiva de Deus, tentando compreender, tentando adivinhar. Porque após olharmos para a vontade decretiva, vamos olhar para essa vontade prescritiva e entender que ele nos deixa aquilo que devemos fazer para agradar, para cumprir com a sua vontade de maneira muito clara nas Sagradas Escrituras. E essa vontade, ela fala de Deus, ela fala muito sobre o caráter de Deus. Ela fala sobre os atributos de Deus, revelando o poder de Deus, revelando a justiça de Deus, revelando a onisciência de Deus e revelando o cuidado divino de Deus com a nossa vida. Então a vontade decretiva de Deus está presente todos os dias, em todos os momentos. E seja ela boa, seja má, ela tem um objetivo: que o seu nome seja glorificado, que o seu propósito nesse mundo seja cumprido. Um propósito de que a sua glória seja vista e o propósito de que o seu nome seja revelado na nossa vida e que a nossa vida seja santificada. Também precisamos olhar para esse segundo aspecto da vontade de Deus, que é a vontade de Deus preceptiva. E essa vontade, ela tem a ver com os preceitos do Senhor. Ela tem a ver com os seus estatutos e mandamentos. Essa vontade diz respeito à regra de vida para as criaturas morais de Deus. Um exemplo do que é a vontade preceptiva de Deus pode ser visto nos 10 mandamentos. Então compreendemos que a vontade decretiva de Deus está presente em todos os momentos, e dentro dessa vontade ele tem uma vontade onde ele revela aquilo que devemos fazer e aquilo que devemos ser para que o seu nome seja santificado, para que o reino dele seja visto, para que a sua vontade seja feita aqui na terra. Nós precisamos obedecer, nós precisamos conhecer a sagrada palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus nos ensina na oração a ideia de que a sua vontade seja feita, ele está trabalhando exatamente este ponto da sua vontade.
o ponto em que ele nos deixa revelado o que ele quer que façamos para uma vida de santidade, para uma vida de piedade, para sermos um melhor pai, um melhor servo, uma melhor esposa, um melhor profissional, um melhor filho, um melhor avô, para que sejamos bons administradores dos recursos que ele nos dá, para que sejamos bons administradores do tempo que ele nos dá. Isso tudo está dentro dessa vontade revelada de Deus nas Sagradas Escrituras, e é exatamente neste ponto da sua vontade que ele diga: que seja feita a tua vontade. Compreendermos e desejarmos obedecer aos seus mandamentos. Compreendermos e desejarmos obedecermos às suas orientações. Nunca podemos deixar de lembrar o texto que ele nos revela em João, que diz: olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. O nosso amor a Deus está ligado, sim, a obedecermos aos seus mandamentos e desejarmos, então, cumprirmos com a sua vontade aqui na terra. A vontade dele para você e para mim no casamento. A vontade dele para mim e para você, jovem, no seu namoro. Isso tudo está revelado nas Sagradas Escrituras. A vontade dele para que sejamos bons pais, boas mães. A vontade dele para que sejamos bons companheiros e bons irmãos. A vontade dele para que sejamos tolerantes, amorosos, compreensivos. Precisamos entender que essa petição está ligada com esta vontade preceptiva, essa vontade revelada, para que façamos aquilo que vai glorificar o nome dele. E ao glorificarmos o nome dele, ele seja honrado, o seu nome seja santificado e o seu reino seja conhecido aqui na terra. Então, o que significa esta petição? Quanto à vontade preceptiva, podemos entender que o supremo desejo de todos no céu é fazer a vontade de Deus e assim louvá-lo e adorá-lo. Não temos dúvida disso. E esse também deveria ser o desejo de todo crente autêntico, conforme nos ensina aqui o Senhor Jesus, isto é, que na terra todos fizessem a mesma coisa que no céu, obedecêssemos a Deus, que cumpríssemos com a sua vontade, com uma satisfação tal, que mesmo que essa vontade nos traga algum desconforto, vamos saber que estamos sob o cuidado do nosso Pai Celestial. Irmãos, a vontade de Deus, ela está revelada nas Sagradas Escrituras. Como você tem que se portar, como eu e você devemos ser, o que Ele espera de nós, está lá. Basta lermos, basta conhecermos. O grande problema é que muitos filhos de Deus não conhecem as Sagradas Escrituras, baseiam seu relacionamento nas Sagradas Escrituras por experiências. Nem sempre as experiências elas estão de acordo com a palavra de Deus. E sempre as experiências estão sobre o controle de Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Então é claro, se a sua experiência para aquilo que você deve fazer, por aquilo que você busca para compreender e obedecer à vontade de Deus, se a sua experiência não estiver clara nas Sagradas Escrituras, tome cuidado. Porque o Senhor não vai se contradizer lhe dando uma experiência que é contra as suas Sagradas Escrituras. E se isso acontecer, deixe-me fazer um alerta, fique com as Sagradas Escrituras.
E tome cuidado também com as experiências que não estão reveladas nas Sagradas Escrituras. Elas podem ser uma grande mentira de Satanás. O significado dessa petição, então, com respeito à vontade preceptiva, diz que nós devemos ansiar com todas as nossas forças conhecer a palavra de Deus, porque ao conhecermos a palavra de Deus, nós vamos conhecer a sua vontade. Filho, qual é a sua vontade quanto aos seus pais? Honre o teu pai e a tua mãe. Pai, como é a vontade de Deus para com o seu relacionamento com os seus filhos? Não irrite os vossos filhos, ensine-os na disciplina e na demonstração da palavra de Deus. Marido, qual é a vontade de Deus para o seu relacionamento com a sua esposa? Ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Mulher, com a vontade de Deus para a sua vida como esposa, seja uma auxiliadora idônea, face a face, com os mesmos desejos. Aí está a vontade de Deus, por exemplo, para a família. Está escrita nas Sagradas Escrituras. Quanto à vontade, do significado da vontade de Deus decretiva, significa também pedir para que o Senhor nos dê um coração satisfeito com o modo como os decretos de Deus são cumpridos, muitas vezes até mesmo contra aquilo que desejamos em dado momento. E aí volto a lembrar a oração do Senhor Jesus Cristo no Getsemane, em Mateus capítulo 26, versículo 42. Pai, o negócio está difícil, mas eu compreendo que a sua vontade, mesmo nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, ela é boa, perfeita e agradável. Quanto à vontade decretiva de Deus, nós não temos o que fazer. Ele governa, e quem pode dizer a Ele o que deve ser feito? Mas quanto à vontade preceptiva, nós podemos sim, a cada dia vivermos para a sua glória, a cada dia conhecermos a sua vontade, e volto a dizer, estudando e conhecendo a palavra de Deus. Se esses são os significados da vontade de Deus, podemos também olhar agora para o propósito da vontade de Deus. Quando buscamos compreender os propósitos de Jesus em ensinar aos seus discípulos a pedirem faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, podemos pensar em alguns propósitos para isso. O primeiro é que os discípulos devem aprender a depender inteiramente da graça de Deus em suas vidas. Compreendermos que a vida não está sob o nosso controle. Compreendermos que ela está num controle muito maior e muito melhor do que o meu e o seu. Que a vida sua, que a minha vida está sob o controle de Deus. E por isso, precisamos entender. Meus queridos irmãos, grave esse versículo, que a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável. Volto a dizer, sempre boa e perfeita, mas talvez naquele momento não seja agradável de se viver, mas vai ser agradável no todo da nossa vida, porque vai nos aproximar dele, vai produzir em nós reflexão, vai produzir em nós santidade, vai produzir em nós paciência, vai produzir em nós paciência. Um segundo propósito que podemos entender é que, ao apresentar essa oração aos discípulos, ele apresenta o verdadeiro caminho para a santidade. Porque quando conseguimos entender a vontade de Deus através do nosso relacionamento com Ele, de estudo da palavra de Deus, nós vamos entender o que Deus quer para nós, para que tenhamos uma vida de piedade, para que tenhamos uma vida de santidade e uma vida com um propósito sério e um propósito sólido enquanto aqui na terra. Estudar a palavra de Deus e compreender a vontade de Deus é compreendermos que essa vontade, ela nos
trará santificação. É compreendermos que essa vontade nos fará mais parecidos com Deus. Nós escolhemos obedecê-lo ou não obedecê-los. Nós escolhemos santidade ou não santidade. E a vontade de Deus é essa, que sejamos santos como Ele também é santo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E um outro propósito da terceira petição é que Jesus ensinou essa petição com o objetivo de proporcionar aos seus discípulos uma maior compreensão das suas reais limitações em obedecer à vontade revelada de Deus. Somos dependentes de Deus. Se não for pela sua graça, nós não conseguiremos conhecer e tampouco cumprir a vontade de Deus. Porque uma coisa é conhecermos a vontade de Deus, outra é obedecermos e cumprirmos com ela. Nesse mundo em que todas as coisas apontam contra a vontade de Deus, nós precisamos da misericórdia, nós precisamos da graça para sermos crentes fiéis, para desejarmos, para ansiarmos pela terceira petição, que a vontade de Deus seja cumprida aqui na terra como no céu. A vontade de Deus é que você seja totalmente dependente, que você confie nele como um pai amoroso, que você confie que ele dirige melhor a sua vida do que você mesmo. A vontade de Deus é que, ao conhecer a vontade dele, revelada nas Sagradas Escrituras, irmãos, você quer conhecer a vontade de Deus, você quer conhecer Deus, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, e eu tenho certeza, porque esta certeza é dada pela própria palavra de Deus, você vai conhecer o seu Deus, você vai conhecer o que Ele quer, e você terá uma vida de maior santidade, porque você vai estar próximo do seu Deus. O que podemos concluir? O grande alvo da nossa vida deve ser conhecer e obedecer cada vez mais à vontade do nosso Pai Celestial. Que não devemos buscar o que está encoberto para nós. Aquilo que é de fundamental importância para cumprirmos e conhecermos a sua vontade já foi revelado nas Sagradas Escrituras. E a nossa preocupação deve ser a de nos aprofundarmos no conhecimento daquilo que o Senhor revelou nas Sagradas Escrituras. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Queridos, que eu e você desejemos cumprir com a palavra e a vontade de Deus aqui na terra, como os anjos assim o fazem nos céus. Que Deus nos abençoe. Tenha um bom dia. Amém.